Olá, estamos começando mais um programa Uma Luz no Fim do Túnel. Nós já estamos na parte 15 deste programa. Vamos iniciar hoje o capítulo 13 de Gênesis. Você que já está nos assistindo, você já sabe como que é o nosso trabalho, né? Nossa hermenêutica, nossa, nossa forma de interpretar é simples, né? Básico. O intuito é despertar você, para que você continue, né, interessado em aprender as escrituras, né, irmão Alexandre? É isso mesmo, paz, Almirã. É sempre importante frisar isso. O nosso Isso. intuito é que as pessoas se interessem pela Bíblia. É, é difícil de compreender? Não é fácil mesmo não. Dado o seu contexto histórico, cultural, né? São vários elementos, né? A figura de linguagem, a poesia judaica Isso mesmo. é cheia de questões, né? Quiasmos, paralelismos, é, paralelismo sinônico, né? Então, são vários paralelismos, são várias figuras de linguagem que abarcam a literatura, não só a Bíblia, mas que abarcam a literatura oriental. A literatura oriental, na sua natureza, ela é cheia de figuras de linguagem, né? Os analectos de Confúcio são cheios de figuras de linguagem. É, o Dramapada de Buda, né, tem figuras de linguagem. Com certeza. Então, o intuito é que você desperte e não fique preso no que a sua religião te ensina. Talvez alguém até pergunte, mas por que não aprofunda mais? Porque se a gente for aprofundar, vai ficar muito longo os vídeos. Pois é, ué. Então, nós, tipo, por isso que o nome do canal é Uma Luz no Fim do Túnel. Para que Exatamente. você não fique só conosco, para que você veja e através dos estudos você se desperte e aprofunde mais. Uma coisa eu digo a vocês: não fiquem presos em versículo e capítulo isolado. Tenham uma visão panorâmica dos textos bíblicos. Porque você vai fazer o link, você vai fazer a ligação do que Isaac pensou, do que Jacó pensou, do que Noé pensou, o que aconteceu no período noético. Então, para que você tenha uma compreensão mais, como é que eu vou dizer, mais profunda, Mais mais profunda. clara dos textos. Isso aí. Então, sem muita demora, vamos diretamente para Gênesis capítulo 13. Como eu sempre digo, dá uma paradinha no vídeo. Parou, leu o capítulo 13 todo. Você dá uma paradinha, parou. Agora você continua aqui. Saiu, pois, Abraão, está continuando o texto. O texto ele é completo, ele é inteiro. Mesmo quando há interrupções, às vezes o assunto está fora de ordem cronológica, mesmo assim, o que o autor que está escrevendo o texto está querendo transmitir? Ele está querendo transmitir uma ideia, ele está querendo transmitir o espírito por detrás das informações, a coerência de pensamento dos textos. É isso que o autor quer exprimir. Então é isso aí. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Pois é, pra você ver, no capítulo 12, Deus fala para que Abraão saia do meio da sua parentela. Ele leva um junto com ele. Aí o que acontece? O que o copista está querendo dizer com isso? Por causa disso aí, virão outras nações, por causa desse pequeno deslize, viram outras nações que vão trazer problemas para Israel mais tarde. Aí é por isso que quando o indivíduo fala com o filho dele assim, tá vendo? É por isso que a tal nação traz problemas para Israel, por causa disso, por causa de um pequeno deslize do patriarca, quando Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ele traz consigo o seu sobrinho, isso mais tarde vai trazer um problema para ele. Então é isso que o copista, é isso que o escritor está querendo transmitir. Ele quer transmitir uma verdade moral. Isso mesmo. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, que sua esposa tinha, com tudo que tinha, e com ele Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estava a sua tenda entre Betel e Ai,
Então, para nós, fica complicado entender essa questão de lugares na Bíblia, porque não faz parte do nosso cotidiano. Mas para os primeiros leitores, eles entendiam bem Betel, Ai, ele situava. Eu não sei que local do país que você é, ou até de outro lugar, né, fora do Brasil, que tá vendo esse vídeo, mas eu vou dar um exemplo aqui de BH. Né, o João Biran e eu somos daqui, né, de Minas, nós moramos perto de Belo Horizonte. Então, assim, quando alguém fala perto do Parque Municipal, perto da rua Rio de Janeiro, então nós fazemos essa assimilação com facilidade. O paulista, né, lá em São Paulo, ele quando fala de local, não, eu moro lá na Anhanguera, não sei o que, em tal lugar com tal lugar. Então, para a pessoa, ela consegue assimilar. Então, quando o autor está escrevendo aqui, ele usa pontos de referência para explicar onde é que aconteceu. Foi entre Betel e Ai. Talvez quando aconteceu, no dia do acontecimento, né, quando aconteceu, talvez esses nomes nem existiam ainda. Sim, é bem fato. Provavelmente os nomes nem existiam as cidades ainda, né? Mas o copista, para dar uma real sintonia para as pessoas de onde que é o lugar aproximado que aconteceu tal fato, ele dá os pontos de referência. É o mesmo que acontece quando você vai procurar um emprego e a pessoa te dá um ponto de referência perto da padaria tal, perto do hospital tal. Então é nesse sentido que a Bíblia, até nesse aspecto, o copista tem esse cuidado de apresentar lugares que para os primeiros leitores era de fácil assimilação. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Até ao lugar do altar, aonde, né, que outrora tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Novamente, o Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama, aparece novamente. Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda. Então, não só Abraão, mas Ló também tinha aos seus serviços e tinha também prata, tinha ouro, ele tinha gado, tinha tendas. E a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Por quê? Porque o regime patriarcal é um exercendo autoridade. Então, nesse período, Abraão precisava estar sozinho para exercer totalmente a sua influência patriarcal. Então, de certa forma, Ló atrapalhava, porque eles ficavam assim, poxa, não, nós temos que estar do lado de Ló, porque Ló é o nosso patriarca. Eu tô simplificando bastante porque esse assunto é mais complexo do que eu posso explicar aqui. Mas o fato é que esta é uma questão puramente patriarcal. Havia necessidade de Abraão exercer seu patriarcado longe de uma outra figura com importância, mesmo que um pouco menor, mas que tinham importância consideráveis. Né? Então há necessidade. Por isso que havia, entre aspas, contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então, nesse aspecto, havia contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Então, provavelmente, quando foi escrito o texto, esses habitantes, né, os fariseus e os cananeus já não habitavam mais, né, pelo menos naquela parte ali onde o texto está sendo mencionado. Então, é nesse aspecto aí. Abraão, vou ler aqui um comentário do rodapé aqui, ó. Abraão e seus parentes eram pastores seminômades que se deslocavam de um lugar para o outro, geralmente às margens da terra de cultivo, em busca de pasto para os seus rebanhos. A distribuição dos campos de pastoreio e o uso dos poços era um motivo frequente de desavença entre os pastores. Olha para você ver, mais um motivo pelo qual
havia contenda entre os pastores. Pelo fato de ser uma terra semi-deserta, né? Uma terra que não tinha tantos recursos disponíveis para todo o gado de Abraão e de Ló. Pelo fato deles andarem de uma parte para a outra, né? Exatamente. Eles não fixavam em um lugar só, era uma espécie de nômades, né? Exatamente. Então, aí, talvez a dificuldade isso gerava com a briga água, entre os pastores. Sim. Né? E a questão do patriarcado também, eu defendo essa questão também. Sim. Não foi só por causa da água e nem... existem mais coisas em jogo. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Pastor aqui não é pastor evangélico não, viu? Pastor aqui é pastor de rebanho, pastor de ovelha, de gado, tá? Não tem nada a ver com pastor evangélico aqui não. Às vezes até um líder religioso fala assim: nós estamos tendo contenda aqui, os pastores estão tendo contenda aqui, vão dividir aqui, você vai para um lado, eu vou para o outro e tal. Não faça isso, não faz isso com o texto, não. O texto não está falando disso. O texto está falando de outra coisa, tá? Isso. Não tira o texto fora do seu contexto histórico. Acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão falando com Ló. Peço-te que a parte de mim, quando fala a parte de mim, não é só ele, a parte de mim, você e todos os seus que estão com você. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Olha para você ver, Abraão fez uma proposta, segundo o copista, Abraão fez uma proposta irrecusável para Ló. Poxa, olha para você ver, se você escolher a esquerda, eu vou ao contrário. Se você escolher ao contrário, eu vou para o outro lado. Ou seja, não é eu que vou decidir, é você que decide. É você que vai decidir. Então isso aí, poxa, para que mais tarde também Ló não viesse falar com ele assim: você me enganou, você escolheu o melhor pedaço, me deixou na situação difícil. Então o copista, ele quer transmitir essa verdade que Abraão deu para Ló a escolha. E ele, segundo o texto, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí tem até um colchete, tem até um parênteses. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim que o Senhor... Olha para você ver, olha que interessante. O copista compara aquele pedaço que Ló viu com o próprio Éden. É uma comparação. Nossa, o negócio era tão bonito que parecia o jardim do Éden. Parecia o Éden na sua essência. Então, puxa vida. Então ele faz um exagero aqui, isso é uma hipérbole. Ele está enaltecendo os campos de Sodoma e as cidades circunvizinhas como um lugar parecido com o Éden, de tão bonito que era, nesse aspecto. Viu os campinhos do Jordão, bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra, como também como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, para você ver. Então ele faz essa comparação aí, ele compara como o jardim do Senhor, aquele lugar tão bonito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Então o copista quis mostrar aqui como foi a divisão entre Abraão e Ló. Você está entendendo? O copista não fala que Abraão não deveria ter levado Ló, mas dá-se a entender que por causa disso vai haver problemas mais tarde para Abraão e para sua posteridade. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão, partiu para o Oriente, separando-se no outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Então, nas cercanias dessas cidades, ele quis se estabelecer. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, aqui tem um comentário aqui: Sodoma, cidade posteriormente destruída, né?
foi destruído em Gênesis 19, 24. O nome, todavia, se conserva ainda hoje. O nome, todavia, se conserva ainda hoje o nome Iebel Usdim, montanha de Sodoma, uma cadeia montanhosa situada ao sul do Mar Morto. Para quem conhece bem lá a terra de Israel, ele vai se situar ao sul do Mar Morto. Gomorra também se encontrava naquela região. Então eram várias cidades, mas Sodoma e Gomorra eram as mais conhecidas, vamos dizer assim. Talvez as maiores. Então vamos lá. 14. Né? Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está. Parece que olha pra você ver, parece que Deus está novamente fazendo aquela chamada novamente para Abraão no capítulo 12. Olha, ergue os olhos. Desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, o copista está querendo apresentar isso aqui para os primeiros leitores. Olha para você ver, essa terra que vocês estão aqui hoje é promessa do próprio Eterno feita a Abraão e a sua posteridade. Você é posteridade de Abraão? Você pertence a Abraão? Você pertence à sua árvore genealógica? Então você é descendente de Abraão, descendente dos patriarcas, então logo você tem o direito dessa terra. Então, estribado nisso é que há aqueles conflitos no Oriente Médio. Porque toda essa terra farei a tua descendência como o pó da terra. Olha aí, clara figura de linguagem. Agora, descendência virou pó de terra? Não, está dizendo que... pode falar. O texto continua dizendo, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. O próprio texto está dizendo, né, que o que é? Ele quis comparar uma multidão com um pó da terra, como a areia do mar. Você conta os grãos de areia que existem na praia de Copacabana? Não tem jeito. Então, quando eu falo, rapaz, eu passei em frente um bar, mas estava tão cheio que parecia as areias de Copacabana. Então, quer dizer, eu estou aplicando uma hipérbole, estou aplicando um exagero. Nunca que num pequeno bar, nas margens ou de uma praia, ou aqui até, em qualquer pequeno bar aqui em Minas Gerais, ou na cidade de Betim, onde moramos, esse exemplo é um exagero, porque como é que aquele pequeno grupo de algumas dezenas de pessoas pode ser uma multidão de areia? Sim, né? Sim. Então são a clara figura de linguagem. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Porque fica parecendo engraçado a gente falar sobre isso, Valmira, mas muita gente tropeça nesses negocinhos. Leva de assim, forma literal. Leva de forma literal, tá vendo? O homem é poeira, o homem é pó. Tá vendo? Então não é isso que o texto está dizendo. O texto está usando uma figura de linguagem para aplicar para Abraão, dizendo para Abraão, só Abraão, a sua posteridade vai ser infinita, vai ser numerosa. Entendeu? Então é nesse aspecto aí. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, né? Abarcando uma totalidade, né? Você vê tudo isso aqui que você tá vendo, norte, sul, leste, oeste. Então, né, você percorre isso aí, essa terra, em seu comprimento, pra você ver. E na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, que eles eram seminômades, né? Eles sempre estavam mudando de lugar. Foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom. E levantou ali um altar ao Senhor, ou
ao Yud Rei Vav Re. Quer falar alguma coisa? Até queria só fazer uma observação aqui. Até essa ideia de altar, você vê que o altar do tabernáculo já é narrado já bem depois, né? Lá no livro de Êxodo, ali quando Deus chama Moisés, que dá todo o tipo de tabernáculo, toda a figura. Então você vê que até o altar aqui é necessário ser estudado. Como que era o altar? Explica aí pra nós. Sim, o altar... existiam dois tipos de altar. O altar de pedra, onde o altar não podia ser passado buril, né? Para que não profanasse aquele altar, para que provavelmente não houvesse nenhum ou figura ou alguma coisa que representasse um deus pagão. Então quando alguém ia fazer esse altar, tinha que ser de pedra lisa, redonda, sem estar marcada. Ou então um altar de terra batida, né? E detalhe, tinha que ter uma rampa para que se colocasse a madeira, colocasse o holocausto sobre a madeira e queimasse o holocausto, para que aquela fumaça fosse cheirada pelo Eterno. Vamos dizer que o Eterno não tem nariz, então ele recebesse o sacrifício. Então, nesse aspecto. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigado. Continua nos assistindo, continua acompanhando os vídeos. Não largue de deixar sua opinião, né, irmão Alexandre? Com certeza. Olha, só seja educado, tá? Por favor, não precisa... pode dar a sua opinião, mas procure ser educado, porque educação é muito bom e cabe em qualquer lugar. Tá bom, a paz seja contigo e até o próximo vídeo. Shalom.